Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em @podcastpandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Tá. Não, acaba que foi uma influência externa, assim, também. Mas, deixa eu ver, então. Bom, gente, eu tô aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos, né, que Rodrigo Boavista. O pessoal aí deve estar conhecendo ele, já deve estar bastante feliz com essa visita aqui no Pandora. Eu chamei o Rodrigo para a gente falar um pouquinho sobre valores pessoais, sobre valores na ótica da ACT. Eu já falei sobre valores aqui antes no Pandora, mas não foi numa perspectiva da ACT, né? Enfim, e agora eu quero trazer o olhar dele, assim, eu sei que ele é uma referência na ACT, e a ACT a gente sabe que dentro das terapias comportamentais contextuais navega muito por essas pautas aí, e a gente elaborou um roteiro, né? Um roteiro com a sugestão de pauta, assim, que eu trouxe para o Rodrigo, né? Mas claro que depois de elaborar o roteiro, passou pela supervisão dele, pelo critério dele ali. Mas enfim, estou me enrolando todo aqui. Antes de mais nada, o que eu tenho que falar? Eu estou um pouco nervoso, então eu tenho que primeiro agradecer ao Rodrigo por ele estar aqui comigo. Dizer que é um prazer estar te recebendo, Rodrigo. E pedir para que você se apresente, né? Quem é você na terapia? Olá. E veio a pergunta, Bruno. Saiu. Saiu. Tudo bem. Prazer estar contigo, prazer estar com teus ouvintes. Muito legal o convite. Super obrigado, tá? Falar de ACT é sempre uma grande satisfação. E, por incrível que pareça, cara, é a primeira participação que eu faço com uma pauta específica sobre valores, né? E, curiosamente, aí na fila da terapia, né, eu acho que eu sou um terapeuta muito preocupado com esse tema, né? Acho que de um jeito diferente da forma, né, mais formal, ortodoxa, né, daquela, né, que é meio que preconizada nos manuais da ACT. Eu acho que o meu trabalho é muito mais informal dentro desse universo dos valores, mas, de fato, eu sou um terapeuta muito preocupado com aquilo que faz com que a mudança de comportamento aconteça, né? Eu acho que por isso, na fila da terapia, às vezes eu sou o terapeuta ansioso, né, que muitas vezes vive intensamente ali o processo psicoterápico dos pacientes, às vezes até mais do que eles, né, e isso, né, muitas vezes carrega um pedaço importante de sofrimento, de angústia, de tolerância a mal-estar, mas também isso muitas vezes me dá a chance de vibrar com vitórias que nem os pacientes mesmos percebem, né. Eu acho que esse é na fila da terapia, como condutor dos processos psicoterápicos, esse sou eu. Agora, se for na fila da terapia como paciente, aí já fica mais difícil. Não, vamos nos ater, então, primeiro à fila da terapia enquanto terapeutas, né? Isso. Obrigado, host, que me deixa esquivar. No Twitter eu sou conhecido como um grande entusiasta da esquiva experiencial, né? Eu sei que isso não é de muito bom gosto, mas é uma alcunha que eu prezo muito, assim, porque eu sei que a esquiva tem função e eu amo esquivar, assim, das emoções aí que são mais difíceis, né? Mas isso é tema para terapia. E assim, gente, para quem não conhece Rodrigo Boavista, né? Você provavelmente está vivendo fora da Terra. Rodrigo é um cara muito foda aí da arte. E assim, ele já esteve também no podcast no SIG dos Estudantes, já esteve no Berrecas Cast, já esteve no Braincast da Rede B9. É um cara que, se você parar pra ouvir assim, você vai ver que ele é muito massa, né? Sem contar das aulas dele, que eu ainda não tive a sorte de ser aluno, como eu disse pra ele, mas eu sei que é um cara foda. E eu quero saber um pouco da sua jornada agora, né? Assim, como é que foi a sua jornada na psicologia e como é que você se encontrou na ACT, né? E depois a gente fala um pouquinho sobre o que é a ACT, mas primeiro da sua jornada na psicologia. Já fiquei contente aqui, que já vi que se você fala palavrão, eu também tô meio autorizado Pode a falar ficar à palavrão. vontade, por favor. Então, volta e meia, acabo deslizando. Não, eu adoro. Cara, é bem curioso, Bruno, assim, porque, em teoria, não era nem para eu estar na psicologia, né? Eu me inscrevi no vestibular para medicina. Eu era um cidadão, apesar de ter feito terapia dos 4 anos até os 10, né, de idade ali.
eu tinha uma perspectiva de que talvez a psicologia fosse uma ciência menor do que de fato ela é, né? Pelo menos o estereótipo era esse. Como, sei lá, talvez 90, 95% das pessoas achavam que psicologia e psicanálise eram sinônimos, né? E daí um certo preconceito com aquilo que eu vivia naquele momento, e a ideia era ir para a medicina para depois ir para a psiquiatria, né? E no dia do vestibular da Federal da Bahia, né, eu sou soteropolitano, eu tive um evento que naquele momento eu não sabia nomear o que era, né? E mais tarde, já como psicólogo, eu descobri que talvez tivesse sido minha primeira crise de ansiedade, né? E eu saí de casa para fazer o vestibular chorando, não entendia bem por que eu estava chorando. Minha mãe me perguntava o que você tem, eu não sabia dizer, né? Nada me impedia ali de me comportar e tal, não estava com nenhum tipo de tentativa de evitação da própria prova, mas tinha um desconforto presente no meu corpo que eu não sabia nomear, né? Resultado disso é que eu fiz uma prova abaixo daquilo que eu imaginava que eu seria capaz de fazer e fiquei por 3 pontos da linha de corte, né? Não passei, né, na prova da Federal para Medicina, e no meio desse percurso, né, entre fazer a prova e o final do ano letivo na escola, né, um belo dia minha mãe me acorda, né, era um sábado de manhã, me dizendo que eu tinha uma prova para fazer, que eu tinha vestibular para fazer, né? E eu disse, não, você tá louca, não tenho prova nenhuma hoje, né? E ela me disse, olha, eu te inscrevi no vestibular de psicologia da Faculdade Rui Barbosa, que naquele momento, ali em 2007, né, era uma referência dentro do Norte e Nordeste, dentro da área de psicologia, e que ela tinha algumas referências ali com umas amigas dela que tinham prestado e tal. E lá fui eu fazer a prova, né, meio a contragosto, né? Mas fui lá fazer, tá, mais um vestibular, não vai fazer mal nenhum. E passei muito bem classificado, né? Passei em segundo lugar na prova, acabei tendo uma baita bolsa por um tempo e tal, né? E resolvi dar uma chance, né, para aquela história da psicologia ali, né? Na primeira aula já saí de lá impactadíssimo, né? Foi uma aula de observação do comportamento com a professora Sidney Lira, né? Uma pessoa incrível que depois influenciou um pedaço importante da minha formação. Inclusive, foi ela que me apresentou a terapia de aceitação e compromisso, a tal da ACT que a gente está falando aqui, né? E a medicina acabou ficando, né, absolutamente em paralelo. Como a gente vai falar de valores aqui, né, eu acho que de fato não era uma decisão minha, né, a medicina, era quase que uma orientação familiar que isso acontecesse, né, mesmo que fosse uma orientação velada, né. E eu chego na psicologia desse jeito, ali 17 anos, meio voltando de um intercâmbio, meio na farra, na folia, mas encantado com aquele negócio, e acabo depois me transformando lá dentro da faculdade, me apaixonando pela ciência, descobrindo que aquilo ali era um universo muito maior do que eu imaginava e do que grande parte das pessoas imagina, que tem muito pouco de mística na psicologia, né? Ele de fato é uma ciência que tem capacidade de transformação de realidade social, e tem método, tem teoria geral, tem formas muito sérias da gente tratar a psicologia, diferentemente do que se imagina, né, vulgarmente. Me apaixono por aquilo, vou seguindo ali já na lista do comportamento desde muito cedo, né, porque ouço aquela história do Skinner e diz, puta que pariu, encontrei alguém que fala do jeito como eu penso, e ali no primeiro semestre já inclinado, mas curioso também pelas outras matizes, né, da psicologia, outras escolas da psicoterapia, também me chamava a atenção, mas já muito identificado. Sigo a carreira ali de estudante dentro da análise de comportamento, chego, né, nos estágios básicos e de repente sou apresentado a ACT ali numa aula, né, ainda tudo muito pouco claro, né, o que era a terapia de aceitação e compromisso, a RFT, né, teoria das molduras relacionais, apresentada como teoria dos quadros relacionais ainda, né, lá em 2010. Tudo ainda muito incipiente, uma dificuldade importante ali, acho que dentro da própria análise do comportamento brasileira, de descrever o que a gente fazia dentro do processo psicoterápico orientado pela ACT, mas aquela história das metáforas e o modo como a gente pensava o objetivo psicoterápico me encantou absurdamente, né? Me incomodava muito a perspectiva de que um psicoterapeuta era um indivíduo responsável por corrigir comportamento.
Eu achava que aquilo era muito esquisito, especialmente pensando, né, no modelo de seleção pelas consequências, né, proposto pelo Skinner. Então achava que tinha alguma coisa que não encaixava e de repente aparece um jeito de fazer psicoterapia que olha para o sintoma como produto da história do indivíduo, não mira nele, vai mirar na construção de uma vida, e a gente vai começar a discutir linguagem, vamos falar de comportamento simbólico, e eu disse, putz, me achei aqui dentro. E aí a ACT entra na minha vida a partir de 2010, eu resolvo fazer o meu TCC como uma espécie de apresentação da ACT, né, uma coisa meio incipiente mesmo, assim, olha, isso existe, né, é uma possibilidade da clínica comportamental. Escrevo esse TCC, a minha orientadora de TCC, ela, em um determinado momento ali da jornada, né, do final do curso de graduação, ela vai discutindo com a gente as possibilidades de publicação, e ela me chama e diz assim, olha, Rodrigo, teu trabalho, eu acho que ele merecia uma publicação em forma de livro e não de artigo. E aí eu fiquei, assim, meio impactado com aquela informação, não sabia bem como fazer e tal. E aí ela me deu umas orientações, eu enviei para a Ezetec, né, quando a Ezetec ainda era uma editora em funcionamento, em 2011, final de 2011. A Ezetec aceita, né, e me faz uma proposta de publicação, né, naquele momento ali, nossa, né, 22 anos, acabei de formar, tipo, como assim, vou ter meu livro publicado, né? E dali em diante a ACT se entranha, né, nos meus interesses de pesquisa. Eu venho para São Paulo fazer o meu mestrado em RFT, né, em Teoria das Molduras Relacionais, faço, né, a minha monografia de especialização no tema da esquiva experiencial, e daí em diante, né, grande parte daquilo que eu leio, da forma como eu oriento os meus alunos e os meus terapeutas supervisionandos, tá super inclinado aí para dentro do universo da ACT. Perfeito. E o que... eu continuo falando até amanhã. Não, pra mim, assim, eu tô livre aqui. Eu quero só saber, assim, o que é a ACT, então, né? Pra quem não sabe, tipo assim, vamos tentar sintetizar. O que seria a ACT? Vamos sim. A ACT, né, o ACT, né, ou como, né, deve ser dito por aí, ACT, né? Estou lá do SIG dos estudantes, né, um bocado com isso. É a tal da terapia de aceitação e compromisso. É, né, um modelo de psicoterapia, né, ou seja, um jeito de conduzir processos psicoterápicos, né, que tem aí como suas duas grandes orientações, né, para desenvolvimento de repertórios, a construção de uma relação de aceitação, que implica um jeito de você se relacionar com os eventos privados aí da tua vida, né, ou seja, sentimentos, emoções, pensamentos, memórias, tendências comportamentais. Então, a ideia de que a gente construa uma relação diferente daquela que socialmente é vendida para a gente como adequado, né? Então, aceitar aquilo que se evidencia na nossa história como produto dela, enquanto a gente vai estabelecendo relações de compromisso com aquilo que a gente gostaria de estar produzindo, né? Ou seja, na medida em que a gente orienta o nosso comportamento para um determinado fim, né, na hora que a gente descobre o destino, né, do nosso comportamento, ou seja, para onde a gente quer encaminhar a nossa história, a gente vai ter que conviver com uma série de experiências, né, que só a gente tem acesso. E essas experiências são aquelas que a gente deve construir uma relação de aceitação, tá? Então, assim, pensar a terapia de aceitação e compromisso é pensar um jeito de expandir a nossa vida na direção daquilo que a gente gostaria de estar vivendo, enquanto a gente aprende a conviver com aquilo que é inexorável a essas escolhas que a gente vai fazendo. Então, tecnicamente, a gente vai falar numa terapia dedicada a cuidar de problemas que envolvem governança verbal, ou seja, um jeito da gente olhar para essas instruções e formas que afetam verbalmente o nosso comportamento, né? E a gente vai construindo relações de contingência que favorecem, né, ali o acesso a reforçadores positivos. Tá? Acho que é mais ou menos isso que dá para a gente sintetizar. Melhor síntese que eu já ouvi da ACT. Então, assim, a gente partindo para a nossa conversa, que é um pouco sobre valores, assim, eu já falei, assim como eu disse, de valores aqui antes, mas acho que essa vai ser uma pauta totalmente diferente. O contexto é muito diferente. Mas, antes disso, você até falou que você é soteropolitano, né? E esses dias eu recebi a Luana Flor aqui, então só mandar um alô para a Luana Flor, que tá agora... Hoje, inclusive, no dia que a gente está gravando, dia 9, ela está começando a semana de lives dela sobre o cuidado, né, da prática clínica
cuidado com as mulheres, assim, né, no atendimento. Então acho que vai ser uma sequência de lives aí bem legal. Mas voltando para a nossa pauta, e dando o pontapé inicial na conversa sobre valores, eu não sei se isso assim pode ser uma pergunta talvez muito íntima, mas eu queria até lançar isso assim como uma forma da gente entrar no assunto. Quais valores, né, norteiam a sua vida enquanto Rodrigo Boa Vista? Excelente. De fato é uma questão íntima, né? E por isso que muitas vezes a gente vai reservar esse tipo de discussão, né, para o setting clínico, né? Porque no final das contas a gente precisa desvelar, Bruno, né, uma série de estereótipos mesmo no nosso comportamento para a gente identificar de fato aquilo que nos move, né? Se a gente tivesse que pensar, né, o que são valores, né, a partir da perspectiva da ACT, a gente tem várias formas de descrever. Tá? A gente tem aí, inclusive, uma certa incerteza, né, com relação à definição, né, do conceito, mas o modo como eu costumo descrever valores, né, são aquelas experiências que só o indivíduo tem acesso e que dão, né, a sensação de que o comportamento faz sentido. Né? Então, existe uma relação de coerência, né, entre aquilo que eu faço e aquilo que eu gostaria de estar fazendo. Né? Então, a gente está olhando aí para reforçadores intrínsecos, né, as ações, a gente está olhando para esses aspectos que, de algum modo, às vezes não fazem você se sentir bem, né, não tem a ver com você se sentir alegre, contente, mas fazem você se sentir como identidade mesmo, né, como indivíduo no mundo. Você se reconhece como aquela pessoa que está fazendo aquilo. Né? Então, pensar em valores muitas vezes implica que a gente saia da superfície, que geralmente é onde a gente mantém o diálogo com amigos, com, às vezes, familiares, né? E que a gente dê um passinho para dentro, né, da pele e descubra o que de fato faz sentido para você ali dentro. Né? E por isso que isso vai parar no consultório, né, da psicoterapia, muitas vezes. Cara, essa discussão dos valores, ela implica passar por diversas frentes, né? Então a gente tem valores no contexto profissional, a gente tem valores no contexto familiar, a gente tem valores no contexto das relações sociais íntimas, a gente tem valores com relação à tua participação na sociedade, né? Valores de ordem política, né? E valores que envolvem, né, aspectos de espiritualidade, né? Então, quanto mais ampla for essa discussão, é maior a sensação de que a gente conhece o nosso comportamento e aumenta também a nossa chance de governar as nossas decisões, né, alinhado com essas descobertas que a gente vai fazendo. Né? Então, enquanto criatura no mundo, cara, né, assim, eu particularmente fui escolhendo caminhos que me dão a sensação de que dividir aquilo que eu aprendi, né, então, de algum jeito, desenvolver outras pessoas acaba sendo um valor importante na minha trajetória. Né? Oferecer a experiência de suporte, de cuidado, né? Fazer com que a pessoa sinta que eu estou junto dela, né? Independentemente aí do contexto, né? Mas especialmente como profissional, também é um outro valor importante, né? Que orienta a minha trajetória. Né? Dentro aí das minhas relações sociais, né? Dos meus vínculos afetivos, né? Ser a pessoa disponível, né, ser aquela pessoa com quem o outro pode contar, né, seja pensando na minha namorada, seja pensando nos meus amigos, seja pensando nos meus pais, né, na minha avó. Gostaria de ser lembrado como esse indivíduo, né, um indivíduo que está presente, um indivíduo que está ali, sendo o suporte que essas pessoas precisam quando elas precisam. Né. Quando me olho no espelho, gosto de ser lembrado por mim mesmo como o cara que cuidou, né, do próprio corpo e que fez com que ele desse conta de todos esses desafios, o que implica que muitas vezes eu vou abrir mão de alguns confortos e de algumas extravagâncias em prol de ir treinar, né? De fazer atividade física, de abrir mão de do consumo de determinados alimentos, né? Então esses são alguns dos valores aí que orientam um pouquinho mais a minha vida, né? No setting clínico, eu acho que as coisas ficam mais claras, assim, né? Gosto de ser o terapeuta próximo, gosto de ser o terapeuta íntimo, gosto de ser o terapeuta direto, gosto de ser o terapeuta eficiente, né? E acho que muitas vezes a gente paga alguns preços por isso tudo, né? E esses preços, eles estão contemplados na discussão de valores. Né? Quando a gente pensa destinos, a gente precisa pensar quais são os obstáculos que estão, né, entre onde você está e onde você gostaria de estar chegando, né? E aí, às vezes a gente reclama deles, a gente briga com eles, pô,
porra, por que eu me sinto cansado o tempo inteiro? Ah, não aguento mais, por que é tão difícil dizer não para uma agenda lotada? Porque você elegeu como prioridade na tua vida estar disponível. Né? Sim. Eu gostei muito da sua resposta e me identifiquei bastante, assim, com o que você veio trazendo. Eu acho que muitos dos valores, assim, acabam que... acho que a gente sempre precisa levar em consideração que valores são valores pessoais, né? Mas dá pra gente se identificar muito na relação com o outro, assim, de coisas que ambos podemos valorizar, né? Enquanto pessoas, assim, eu também... valorizo muito do que você está trazendo, assim, também valorizo, inclusive, o acesso também a uma educação gratuita e de qualidade, então, até mesmo o Pandora, assim, ele é uma, de certa forma, isso, né, poder ter conversas, assim, simples com as pessoas, né, conversas de 1 hora, por aí, nos quais eu possa estar levando um conhecimento que eu sei que essas pessoas vão agregar na vida de outras pessoas, né, então, é sempre uma honra estar recebendo todos os convidados aqui, né, todo mundo que já passou por aqui, porque faz parte disso, assim, também, disso que eu valorizo. E na vida pessoal, assim, também, eu vim estudando mais sobre arte, sobre valores e tudo mais, e 2 livros do Reis, recentemente, então tenho aprofundado bastante, assim, nesse tema, e eu acho que é muito interessante, assim, a perspectiva que ele traz, tanto naquele A Liberated Mind e no Get Out of Your Mind and Enter Your Life. São livros excelentes, assim, que eu li nos últimos meses aí, e tenho me aprofundado bastante, assim, na arte, eu acho sensacional. E, assim, acho que de certa forma você já respondeu uma pergunta da pauta, que era quando eu te pergunto sobre o que são valores, mas se você quiser responder de novo, né, ou de outra forma, pode ficar à vontade. Mas a pergunta seguinte era o que você descobriu, né, sobre os valores pessoais na sua própria jornada, assim, por que hoje, talvez, eles definem tanto do seu fazer clínico, ou definem tanto, são tão significativos na sua vida? Uhum. Então, já que eu já respondi, né, me antecipei, eu vou tentar Pode ficar à vontade. responder o que não são valores, Bruno? Acho que é Perfeito. um jeito da gente também expandir um pouco a discussão. Né? Então, não são valores metas específicas. Né? Valores muitas vezes orientam a consecução de metas. Né? Mas esse ponto geográfico, né? Esse ponto cronológico, né? Esse ponto financeiro, tal, olha, eu quero ter R$1 milhão, eu quero ter, eu quero ir para a Grécia, eu quero fazer não sei o quê, né? Eu quero ter o carro X, eu quero ter um filho, né? Esses elementos que tem cara de objetivo, né? Eles não são aquilo que a gente está chamando aqui de valores. Né? A pergunta que a gente faz na sequência é, mas por que ter esse filho? Né? Por que ter R$1 milhão? Porque eu gostaria de ter uma vida em que eu não vivesse dificuldades. Tá bom, então agora a gente chegou num valor, né? Porque ter uma vida em que você não viva dificuldades financeiras é algo que não acaba, né? É algo que se mantém acontecendo, né? Então você precisa construir uma relação com o trabalho que permita que, ad eternum, você permaneça, né, ganhando algum valor que não, né, implique que você passe dificuldades. Né? Então, por que ter esse filho? Porque eu gostaria de ser uma pessoa que transmite aquilo que aprendeu. Tudo bem. Você, até o final da tua vida, vai ser alguém que vai poder estar transmitindo, né, aquilo que você aprendeu ao longo da história. Né? Então, a diferença principal entre o que é um valor e o que é uma meta, né, o que é um objetivo específico, é que o valor ele não se exaure, né? Ele não acaba, ele não entra em saciação, né? Pensando tecnicamente aqui. Né? A meta, ela acaba. Né? É um degrau que, uma vez que você sobe essa escada ou atinge esse degrau, acabou. Né? E aí, o que acontece depois? Né? Muitas vezes, os indivíduos vivem aquela experiência de vazio, né? Tipo, acabou o propósito, acabou o que fazer e tal. Justamente porque a gente mirou em algo que tem muito mais cara de meta, né, do que de valor. Né? Então, a gente precisa ter alguns cuidados quando a gente está tendo esse tipo de discussão com os pacientes, por exemplo. Né? Algo que também encaixa na tua pergunta, né? O que eu fui aprendendo, né? Muitas vezes a gente se encanta, né, com o discurso das pessoas, né, que tem cara de valor. Né? E eu acho que eu, particularmente, já me encantei muito com o meu próprio discurso. Né? Então, essa experiência, por exemplo, de estar disponível, né, de algum jeito compartilhar aquilo que eu aprendi, né, muitas vezes me coloca em situações limite.
né? Muitas vezes, né? Então, atualmente, né, eu tenho um episódio de burnout, né? Tenho um episódiozinho de exaustão. E em discussão com o meu terapeuta, né, a gente já chegou nesse ponto do tipo, tá, parece super legítimo, parece super bonito, é quase que fechado para qualquer tipo de contestação, mas no final das contas, a gente está falando de um indivíduo que se submete a essas condições porque de fato se sente identificado ou porque não tolera alguma outra experiência. Né? No meu caso particular, né, eu acho que sim, tem um pedaço importante de intolerância. Né? Tem uma sensação de dívida que eu não topo viver. Né? Quando eu recuso um convite, né, muitas vezes me dá uma culpa tão grande, né, que é quase como se fosse algo que me atravessa, me destrói, né? E aí, muitas vezes, eu acabo escondido, né, ali no véuzinho da generosidade, no véu da cordialidade, no véu do compartilhamento, da benevolência, né? E muitas vezes a gente não está olhando para isso. Né? Muitas vezes a gente está olhando para uma baita de uma construção de evitação experiencial, né? Como você mesmo já falou aí no começo, né? Evitação experiencial ou esquiva experiencial é aquele padrão de comportamento que envolve a evitação de determinadas experiências privadas, né, e que tem como produto, né, o prejuízo clínico, né, ou seja, o indivíduo entra em algum grau de sofrimento. Né. E no meu caso, eu entro em sofrimento físico. Né, eu me destruo, eu perco a voz, né, eu tenho faringites graves, né, eu tenho episódios, né, de todas as ordens aí dentro do corpo. Né. Então, quando a gente começa a observar, Bruno, assim, esses padrões de comportamento que tem cara de excesso comportamental, que é uma medida bem esquisita, né? Porque quem é a gente para dizer o que é excesso e o que não é excesso, né? Esses padrões de comportamento que você vê o indivíduo emitindo em alta frequência e que muitas vezes acabam produzindo algum grau de dano para ele, né? Pode ter cara de valor, mas no final das contas tem aí possivelmente um núcleo de evitação experiencial importante, né? Isso muitas vezes se evidencia, cara, quando a gente está tratando indivíduos aí com questões que envolvem autoimagem, né, ou que com gestão de peso, né? E aí você vê o indivíduo dizendo para você, nossa, não, porque agora eu quero cuidar do meu corpo, quero cuidar do meu espelho, eu quero sentir que eu sou alguém confortável na minha própria pele, então eu vou treinar, vou fazer aí uma intervenção dietética, e aí você começa a ver esse indivíduo treinando 2, 3, 4 horas por dia, um indivíduo que aquilo que deveria ser uma relação de satisfação de estar fazendo algo com o próprio corpo, de repente vira uma briga eterna, né, de insatisfação constante, e aquilo que era o quero me sentir confortável no meu próprio corpo, quero tratar o meu corpo bem, para que ele me trate bem ao longo da vida, na verdade é uma grande intolerância a ser visto de uma determinada maneira, né, ou a de se ver de uma determinada maneira. Né. Então, o ouvido de terapeuta ACT, né, tem que ser um ouvido treinado também para essas eventuais armadilhas. Tem cara de valor, mas no final das contas é evitação. Isso é algo que eu fui aprendendo por aí, acho que aos trancos e barrancos, de ver o paciente, encantar com aquilo que ele está dizendo, tipo, puta que pariu, o trabalho está feito, vai, brilhei aqui. E aí, de repente, está o cara sofrendo. Sim. Achei sensacional isso que você está falando, assim, porque à medida com que eu fui entendendo um pouco mais de valores, lendo aquele livrinho de introdução da ACT, né, também, estudando, assim, tudo que eu fui estudando sobre valores. Eu estudo muito, inclusive, muitas vezes escutando podcasts. Então, o que eu faço? Eu pesquiso entrevistas do Reis e vou escutando ele falando, assim, sobre valores, sobre coisas. Foi uma das formas que eu me preparei para essa pauta, né? Além dos estudos que eu já faço, assim. E aí, eu acho interessante isso, porque quando passou a atravessar o meu fazer clínico, assim, veio muito nesse lugar de substituir a ideia de trabalhar com objetivos terapêuticos para trabalhar com a construção de uma vida baseada nos seus, ou alinhada, né, aos valores pessoais do cliente, de tentar construir uma vida com sentido, com propósito, né, com tudo isso, assim. Porque a gente passa a entender que, tipo, a pessoa muitas vezes chega na clínica falando que quer isso, isso e aquilo,
E, na verdade, muitas vezes ela está falando de um local de dor que você consegue ver ali nas entrelinhas o que essa pessoa valoriza. E aí você começa uma investigação de valores a fundo e você vai entendendo assim, que realmente, né, ela valoriza isso aqui ou aquilo ali. Por isso que muitas vezes ela procrastina tanto nessa área, por isso que muitas vezes ela se excede tanto nessa outra, né? Como é que essa relação de valores está passando aí, né, na vida dessa pessoa, assim, e a pessoa, quando ela vai tendo uma clareza maior disso também, e ela passa a ter uma maior autoeficácia, assim, na gestão dos próprios comportamentos, né, é sensacional, assim, eu acho que é empoderador. Super. E, assim, esse tema tem recebido um maior destaque, né, dentro das terapias comportamentais, assim, principalmente dos eixos contextuais, aí, comportamentais contextuais. E aqui eu quero saber a sua visão, Rodrigo, assim, se você assim, se arrisca a hipotetizar, né, ao que você atribui o aumento desse interesse, né, na sociedade hoje por esse tema. Só que antes de você responder, eu queria problematizar, assim, fazer uma coisa, né, fazer um recorte primeiro, né, eu acho válido ressaltar que a gente está partindo do local da onde a gente parte, de onde parte esse interesse também, né. Eu me refiro especificamente ao quanto esse debate ele pode ser descolado da realidade de muitas pessoas, né? Porque, segundo uma matéria do Poder 360, de outubro de 2021, que eles estavam divulgando o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, né, no contexto da pandemia, cerca de 20 milhões de brasileiros, 9% da população, estavam passando fome ou insegurança alimentar grave. Então, a minha pergunta levando em consideração isso, assim, né? Que muitas vezes a gente traz para a pauta essa ideia de, vamos pensar em valores pessoais, quando a gente sabe que na clínica, né, muitas vezes aparecem pessoas ali que estão sofrendo porque muitas vezes não trabalham, não conseguem trabalhar, ou estão, sei lá. Enfim, eu trouxe muita coisa, mas o que você tem para mim de resposta? Em primeiro lugar, eu acho que é uma questão super importante, tá? Essa contextualização que você está fazendo, Bruno. Porque a gente trabalha com uma população muito diferente. A gente trabalha com agente clínico, né? A nossa população é uma população que já tem graus de privilégio bastante importantes, né? É óbvio que existem colegas que estão aí na linha de frente, né, do serviço público, né? E que mesmo assim, né, eu acho que já dá para a gente pensar, né, nessa população atendida como uma população que goza de algum grau de privilégio, né? Então a nossa discussão aqui é uma discussão absolutamente deslocada, né, da maior parte, né, da população do nosso país, né? Então se a pessoa está passando fome, né, não sei se tem alguma outra condição experiencial que fale mais alto do que isso. E aí a gente volta lá na pirâmide do Maslow, né? Se é uma necessidade básica, né? Se é uma condição tão basal, como que a gente vai poder pensar em qualquer outra coisa, né? Lembro do Paulo Freire falando, né, que aluno com fome não aprende, né? Não porque ele não quer aprender, né, mas porque não existe uma condição fisiológica para, né? Então, a discussão de valores é uma discussão muito bonita, é uma discussão que enriquece a clínica e, como você mesmo deflagrou aí, está existindo sim uma preocupação cada vez maior dos terapeutas diante desse tema, né? Mas ela é uma discussão que, se a gente pensa contextualmente, né, ela é uma discussão absolutamente secundária, né? Então, a gente está sim falando de um lugar de privilégio aqui, tá? Voltando para a tua outra questão, que envolve os motivos pelos quais a gente tem visto cada vez mais esse tema por aí, né? Acho que dá para a gente responder isso de muitas maneiras, tá? A mais legítima, a mais bonita, a mais científica que eu acho que a gente tem pela frente é com relação às evidências que são produzidas, né? Adoraria que fosse só isso e eu pudesse parar minha resposta por aqui, né? Nossa, a gente fala cada vez mais porque funciona. Putz, que legal, estamos aprendendo a fazer clínica. Seria incrível se fosse só isso, né? Mas acho que tem muitas outras variáveis importantes aí, né? Existe sim uma construção de reserva de mercado importante, existe sim uma venda e uma pulverização que é acompanhada sim de uma vulgarização dos modelos psicoterápicos, especialmente no que tange a terapia de aceitação e compromisso, né? Então, lembro do meu orientador de monografia, William Pérez, o Will, que ele dizia assim: nossa, Rodrigo, tem livro, tem manual da ACT, até para unha encravada.
né? Porque tinha para depressão, para ansiedade, para toque, para borderline, para não sei o quê, para gestão de peso, para coach. Então tem para tudo, né? E o que acaba acontecendo muitas vezes é que se você não se preocupa, né, ou se você se preocupa mais em rentabilizar com o modelo e com a discussão que você está propondo, naturalmente você vai abrir mão de algum rigor científico, você vai abrir mão de algum tipo de rigor conceitual para que mais gente tenha acesso àquilo, né? E a gente precisa dosar muitas vezes, né? A discussão, por exemplo, dos termos médios da ACT, né, do modelo da flexibilidade e inflexibilidade psicológica, né, falar de aceitação, de desfusão cognitiva, de self como contexto, né, de atenção flexível, de valores e de comprometimento, né, o compromisso. É uma discussão que passa por esse tema, né, de tentar balancear, né, quanto que do conhecimento científico, técnico, a gente consegue, de algum modo, fazer com que indivíduos sem esse background façam algum tipo de adesão, né, a esses modelos, né? Então, termo médio justamente por isso, né, porque ele está no meio, né, entre o laboratório e a vida como ela é de fato, né? Então, mas se você abre muito mão do rigor científico, né, você acaba numa grande vulgarização e aí você acaba produzindo riscos, né, riscos grandes de indivíduos que oferecem serviços sem que muitas vezes façam a menor ideia do porquê que estão fazendo aquilo que estão fazendo, né, simplesmente porque é o jeito mais moderno de ganhar dinheiro, né. A gente tem vivido momentos assim recentemente, né, modelos terapêuticos, outros tipos de intervenção, né, como as terapias alternativas, né, agora essa é uma discussão recente que eu estava tendo com os colegas psiquiatras com relação ao CBD, né? Então a gente não tem ainda evidências, né, de que canabidiol deve ser prescrito de uma determinada maneira ou de outra maneira para cuidar da condição clínica X ou Y, né? E o que a gente está vendo são médicos de todas as especialidades prescrevendo CBD à torta e à direita, né, por qualquer motivo, né? E de qualquer jeito, né, no final das contas, porque a gente não tem diretriz para isso, né? Então, essas condições mágicas, né, essas soluções fantásticas, né, da ordem da fantasia, né, eu acho que também respondem aí para um pedaço dessa pulverização da discussão dos valores, né? Se por um lado isso é ótimo, porque acaba atraindo mais gente e a gente ganha mais olhos olhando criticamente para o tema, por outro lado, a gente acaba produzindo até de um modo meio irresponsável, replicadores de algo que talvez não faça tanto sentido assim, né? Então eu te diria, temos evidências boas, o que faz com que o tema ganhe relevância, mas temos também aí, né, um fenômeno que é de cunho social, né? Assim, tem algo crescendo, a gente não sabe bem o que está crescendo, por que está crescendo, né? E está rolando por aí. É um tema que parece de fácil acesso, né? Eu acho que essa é outra variável importante. Ele é compreensível, ele é dialogável, né? No sentido de que você não precisa lá de tanto refinamento conceitual para entender do que se fala, né? Por exemplo, valores. Valores é um conceito que você pode discutir com qualquer pessoa, independentemente da base epistemológica que ela venha, né? Dentro das linhas de psicoterapia, né? Linhas da psicologia. As pessoas vão entender do que você está falando, né? Então, acho que você amplia acesso, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa estar bem atento, né, com o que a gente faz com isso tudo e por que a gente faz o que a gente faz. Perfeito. Sim, adorei sua resposta. Eu acho que é isso mesmo, assim, que a gente precisa levar em consideração. E assim, de certa forma, a gente tocou um pouco nessa minha próxima pergunta, esse próximo tópico, mas ao mesmo tempo eu sinto que dá pra gente falar sobre isso de algumas outras formas, ou até mesmo como você tinha feito antes, né? Falar sobre de outro modo, assim. Que é qual que é a importância de se reconhecer, né? Ou de fazer esse reconhecimento dos nossos valores pessoais. Então, assim, meio que uma pergunta para si próprio e também levando em consideração os nossos pacientes, clientes, né? Por que é tão importante reconhecer o que a gente valoriza? Bruno, essa é uma discussão que muitas vezes eu gosto de introduzir com a metáfora do GPS. Né? Grande parte das pessoas já teve acesso, né, ou pelo menos sabe, né, o que é um GPS de um veículo, né, do carro. Né? E a gente tem aquele aplicativo lá que não está pagando R$1 aqui para você de publi, mas que é o bendito do Waze. Né?
a gente pode sair com o carro com o Waze ligado, né? E aí ele vai mostrando ali caminhos, vai mostrando as ruas, você vai ser a setinha que vai caminhando por aí, né? Mas você nunca vai ter a linha te contando qual é a rua que você deve virar para você chegar num lugar específico. O valor, ele serve como o destino, quando a gente está ali colocando no GPS. Quando você coloca o destino, você tem imediatamente um algoritmo te contando qual é o percurso que faz sentido e o percurso que não faz sentido. Quando você está seguindo o que esse algoritmo te conta, né, que vai ser ali a melhor trajetória para você chegar nesse lugar, né, você vai conquistando seus checkpoints, né, você vai passando pelos lugares em que você vai sentindo que, opa, estou cada vez mais perto disso aqui. Né? Agora, se você se perde em algum momento, se você faz uma entrada indevida, imediatamente, quando você tem o destino ali colocado, você tem um recálculo de rota. E o aplicativo, ele te diz assim, estou recalculando a rota. E imediatamente você tem acesso ali ao modo de você se reorientar para chegar naquele destino da melhor maneira possível. Quando a gente está, de algum modo, pouco atento àquilo que nos move, né, pouco perceptivo em termos daquilo que faz sentido na nossa história, né? É como se a gente estivesse o tempo inteiro circulando com o GPS sem o destino. E aí a gente não sabe qual é a melhor trajetória para nada. E quando a gente se perde, às vezes a gente vai para muito, 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 muito longe, porque a gente não teve condições de avaliar imediatamente que era necessário fazer um cálculo novamente de percurso. Né? Então, quando a gente vai olhar para o reconhecimento dos nossos valores, no final das contas, a gente está olhando para a melhor maneira de viver a vida como a gente gostaria de estar vivendo. Né? E aí é como se a gente tivesse sempre um GPS apontando para a gente de que a gente está na melhor trajetória. Né? Então, óbvio, né, como a gente discutiu aqui mais cedo, que não tem um ponto de chegada, mas a gente tem uma orientação. Então, a orientação é para aquela direção. Né? Uma das metáforas, né, aí dos manuais de ACT é a discussão de valores como uma bússola. Né? A bússola aponta para ali os pontos cardeais, né, o norte. Né? O norte nunca acaba. Né? Uma vez que você chega no Polo Norte, né, você vai lá, né, acena, né, para o Papai Noel, né, para quem ainda acredita nele, né, e você vai continuar tendo uma bússola apontando para o norte. Aí você vai poder continuar circulando nessa orientação, nessa direção. Né? Então, reconhecer valores, seja enquanto indivíduo, seja enquanto terapeuta, e seja enquanto terapeuta atendendo um paciente e propondo esse tipo de intervenção, é como se você estivesse oferecendo para esse indivíduo que está na tua frente, para você mesmo, né, o percurso, o melhor percurso para você seguir. Então, essa é a parte fundamental, né, da discussão de valores. Ela te orienta, né, ela te diz se você está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo ou não, se você precisa rever a tua rota. Adorei, assim. Tava aqui tendo alguns insights quando você estava respondendo e pensando em tudo. Acho que, de certa forma, isso se relaciona também à minha última pergunta aqui do roteiro. Que é assim, mas você pode ficar à vontade para expandir ela, por favor. Que é, eu não sei se essa pergunta também, se ela acaba soando irresponsável. E se soar, você pode, por favor, me fazer uma correção. Mas é até para entender assim, né, como é que a gente pode e por que a gente sabe, assim, deveria identificar os nossos valores pessoais, né? Então, primeiro, como a gente poderia. Mas é claro que eu não quero só uma receita de bolo, né? E eu quero saber por que a gente deveria fazer isso. Uhum. Por que a gente deveria fazer isso? Acho que combina com o que a gente estava discutindo na questão anterior. Perfeito. Né? E eu acho que é um jeito da gente manter, né, uma certa vigilância, né, para aquilo que a gente produz com o nosso comportamento. Né? Então, quais são as experiências que são produzidas a partir daquilo que eu faço no meu dia a dia? Né? Quando eu me relaciono com a pessoa X, quando eu me relaciono com a pessoa Y, quando eu tomo uma decisão específica para tal condição, né? Então, tudo isso, né, produz que tipo de consequência na minha história? Né? E aí, no momento em que a gente conhece os nossos valores pessoais, é o momento em que a gente consegue fazer essa avaliação pragmática. Né? Do tipo, funciona, não funciona. Se não funciona, preciso de uma decisão diferente. Se funciona, opa, maravilha. Como que eu posso fazer funcionar ainda melhor? Né?
Agora, como fazer isso? Eu acho que a gente tem muitas formas. A psicoterapia talvez seja a forma mais eficiente. E aqui é um psicoterapeuta falando, então aqui tem todo o viés do meu discurso sendo evidenciado, tá? Tem outro jeito? Sim, claro. Claro, tem outros jeitos, né? Nada melhor do que o travesseiro para ser a audiência, né, da nossa própria angústia, né? Quantas e quantas noites as pessoas, né, e nós mesmos já perdemos ou atrasamos, né, pensando nos motivos pelos quais a gente tomou determinada decisão, a gente fez aquilo que a gente fez, né? Então, fazer essa avaliação, né, no silêncio, né, da individualidade é também um jeito, né, da gente identificar o que nos move, né? Então, parar um pouco e de pensar, poxa, estamos chegando aqui em maio de 2022, né? O que eu decidi por mim mesmo, né, nesse ano? Para onde eu fui levando o meu comportamento até agora, né? E olhando, né, para aquela criatura que a gente tem no espelho imaginário, né, que é quando a gente se olha, né, faz sentido o que a gente foi escolhendo até agora? Né? Ou não faz sentido? Foi tua decisão mesmo? Né? E aí são provocações que a gente vai fazendo para a gente mesmo, né? A gente vai colocando mais interrogações do que pontos finais, tá? Mais interrogações, melhor, tá? Então, como? Através de pergunta. Pergunta para você mesmo, né? Faz sentido? Faz. Por que faz? Por que X? E por que X é importante? Porque eu vou chegar no lugar tal. E por que é importante chegar no lugar tal? É como se você estivesse construindo uma eterna cadeia de investigação. E aí, no momento que você olha para você mesmo e diz assim, putz, olha só, gostei. Pronto, temos uma resposta importante. Sim, eu adorei, assim, fez total sentido para mim. Eu acho que com certeza também vai ajudar muitas pessoas, assim, a olharem para isso. E, bom, essa conversa acho que atendeu a todas as minhas expectativas, assim, e necessidades, mas eu quero deixar claro que eu aguardo você numa outra participação futura aqui no Pandora. Eu acho que você sempre vai ser muito bem-vindo. Com certeza que o pessoal vai adorar, assim, essa conversa também. E já quero, assim, te agradecer profundamente pela participação, pelo tempo, pela disponibilidade, pela gentileza, assim, das respostas, por tudo. Deixa eu ver. Acho que é isso, assim. Eu queria saber o que você achou também, assim. Você acha que... Como é que foi pra você? Então, fica aí o teu agradecimento e eu também preciso agradecer. Foi ótimo, super agradável, baita papo descontraído, gostoso de ter. Convite super generoso da tua parte também. Tá? E conte comigo quando vocês precisarem de mim, aí tô por aqui. Tá? Eu adorei. É maravilhoso ter a chance de falar sobre esse tema, é muito gostoso poder falar disso de uma maneira descontraída, né? De um jeito, acho que mais humano mesmo, mais horizontalizado, né? Fora do lugar do, nossa, é uma palestra, né? É uma discussão técnica, fomos ao laboratório de análise experimental do comportamento e voltamos. Não, né? Aqui a gente foi por outros caminhos e acho que a gente chegou no mesmo lugar, né? Bom, foi uma delícia estar aqui. E assim, passando para o nosso quadro final, que é o unboxing. Unboxing é o quadro de indicações aqui do Pandora, Rodrigo. Eu tenho esse quadro para caso os convidados queiram trazer alguma dica relacionada ao tema ou não. E para, se você quiser também se divulgar, né, indicar alguma coisa, algum projeto seu. Pode ficar à vontade. Me divulgar não precisa, assim, né? Mas acho que quem quiser falar mais sobre o assunto, quem precisar de algum tipo de dica, de leitura, sei lá, quem quiser falar sobre o assunto, me procura lá nas redes sociais, Rodrigo RC Boa Vista, e eu respondo lá para vocês tudo que vocês precisarem, tá? De sugestão, Bruno, olha, eu sugiro fortemente para aqueles interessados em literatura mais técnica, né, o portal da ACBS, né, da Associação das Ciências Contextuais, tá, que é contextualscience.org, e lá vocês têm acesso a uma série de recursos, né, inclusive gratuitos, com relação à terapia de aceitação e compromisso, com relação aos outros modelos psicoterápicos de terceira geração, as discussões mais teóricas que envolvem, por exemplo, a teoria das molduras relacionais, vídeo, PowerPoint, outros podcasts, recursos para usar em sessão, né? Eu acho que são todos aí
recursos muito importantes que eu acho que vale super a pena. Tá? Contextualscience.org, você deixa depois lá também na descrição aí do teu episódio. Eu acho que pode ser um jeito legal de você fazer essa divulgação. Sim, sim. Pode deixar. Eu vou trazer como dica, então, algumas das participações assim, que eu mais gosto do Rodrigo em podcasts, né? Além das que eu já citei, no SIG dos Estudantes, enfim. A participação dele realmente no Braincast, assim, que eu acho que são conversas bem legais, assim, no episódio A Lacuna, como se permitir ser ruim naquilo que queremos fazer bem. É uma pauta sensacional, assim, eu adorei a conversa que vocês tiveram lá. E o episódio também, eu não lembro a numeração, mas é o episódio sobre positividade tóxica, que o Rodrigo também tá lá e tá arrasando, assim, falando sobre esse tema aí que tá super em voga também, e é muito importante, muito necessário. As duas pautas foram, assim, sensacionais, e é isso, assim. A gente vai continuar a conversa aqui em off para eu poder me despedir do Rodrigo, mas muito obrigado a você que ouviu até aqui, né, e é isso, gente. Até mais. O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio. Se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou ainda de favoritar no Deezer. Assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio.